Olá, o vídeo de hoje é sobre 3 formas que os pais podem acabar abusando de uma maneira narcisista dos seus filhos. Não quer dizer que isso sempre aconteça com pais narcisistas, né? Não é em todos os casos. E não quer dizer também que todos os pais que tenham tendências narcisistas abusem dos seus filhos, porque depende muito de como eles se relacionam com a ideia de ter filhos, o que filhos representa para eles. Eu tô usando aqui o termo narcisista porque se encaixa em boa parte dos quadros, eu acho importante, mas não são em todos os quadros, né? A gente não pode fazer um diagnóstico a partir de um vídeo de internet. Alguns pais narcisistas são fáceis da gente ver, né? Eles geralmente têm um senso muito grandioso de si mesmos, eles se acham muito importantes, eles gostam de aparecer, de se exibir, de falar do que eles fizeram. Também apresentam um comportamento egoísta e meio destrutivo. E alguns pais que têm um tal do narcisismo encoberto são mais difíceis de ver, né? Por fora eles parecem super carinhosos e amáveis e orgulhosos dos filhos, mas por dentro, na intimidade, eles tratam um pouco diferente e eles podem levar com eles alguns sentimentos de ressentimento, de ciúme, de competição, de insegurança com relação às crianças, quase como se eles descessem no mesmo nível dos filhos e sentissem que precisassem de alguma forma competir com os filhos. Então, o primeiro exemplo de abuso narcisista por parte dos pais sobre os seus filhos é tratar as crianças como uma extensão deles mesmos, né? Pais que têm um traço narcisista mais grandioso geralmente são mais sutis no abuso, geralmente acontece dentro de casa na intimidade, não fora, né? Eles usam as crianças como uma fonte de suprimento narcisista. Eles veem essas crianças como extensão deles, eles forçam eles a altas conquistas, a buscar coisas que eles não necessariamente planejaram. Eles vivem a vida deles através dos filhos. Eles querem que os filhos sejam uma coisa que eles idealizaram sem levar muito em consideração o que o filho quer, né? E eles são muito carinhosos e muito queridos quando as crianças alcançam aquilo que eles queriam que a criança alcançasse, né? Isso pode ser um pouco complicado, porque vai moldando a identidade da criança para ela ficar sempre preocupada com a aprovação dos pais e preocupada com, se ela fizer tudo que os pais querem, aí ela ganha amor. Porque o que acontece quando ela não passa naquela prova, ou quando ela não alcança aquele objetivo, ou quando ela não faz as coisas que os pais, ou o pai ou a mãe narcisista, enfim, impediram. Geralmente os pais condicionam esse amor somente ao sucesso e as realizações. Então, quando você não tem isso, os pais retiram esse amor e esse cuidado, né? Essa aprovação de diversas maneiras, ignorando, soltando frases que não são muito claras, mas dando a entender que você os decepcionou, às vezes pegando pesado nas críticas, às vezes o silêncio, sabe? Sempre denotando uma decepção. E isso pode ser muito confuso à medida que a gente vai crescendo, né? Porque, ora, você me ama e daqui a 15 minutos você me deixa sozinho e você me faz sentir muito mal por causa de um erro ou de uma escorregada que, na verdade, às vezes eu nem sabia, eu criança sabia que eu tinha cometido. Isso pode trazer muita confusão ao longo da vida e também nos fazer entender que as relações interpessoais são assim. Você só gosta de mim se eu te fizer o que você quer. Você só vai retribuir o meu amor se eu for aquilo que você espera de mim. Muitas crianças podem crescer com essa sensação, né? E no fim das contas, enquanto criança, enquanto adolescente, você não é tratado como uma pessoa. O seu pai e a sua mãe não te tratam você por você, não te amam você por você, mas te amam porque você é um troféu, né? Uma outra coisa que é, assim, clássica em pais com traços narcisistas, ou pais que têm aí uma personalidade um pouco mais complicada, é a falta de limite pessoal, né? Eles não entendem os limites do que é apropriado. Eles mexem nas suas coisas sem permissão, eles sentem que você é uma propriedade deles ao longo da vida, mexem no teu telefone, entram no teu quarto sem bater na porta, reviram tuas gavetas, podem se envolver demais com a tua vida, ter opinião demais, né? Essa história do pai melhor amigo, não tô dizendo que é sempre que isso é um problema, mas muitas vezes pode ser um problema, porque daí o que acontece? Eu vou lá, eu divido coisas íntimas com meu pai e com a minha mãe, e daqui a pouco eles estão jogando aquilo na minha cara. Você era meu melhor amigo até eu te contar as coisas que me incomodavam. E aí, quando eu te conto, você começa a emitir julgamento e reprovação daquilo que eu te contei. É uma amizade meio estranha, né? Então, isso é uma coisa um pouco complicada. E a mesma coisa é ficar sabendo onde é que você foi o tempo inteiro, saber que... Eu não tô dizendo... É diferente, que fique muito claro, de ter um cuidado.
Controle é diferente de cuidado. Eu querer saber onde você tá e nós dois entendermos que isso é um elo de confiança é uma coisa. Eu ficar no teu pé o tempo inteiro e te fazer sentir mal e culpado e constrangido e ansioso o tempo inteiro, sabendo onde você tá, com quem você tá, ligando, cobrando, são coisas diferentes. São contextos diferentes. Aqui, cuidado que eu não tô dizendo que é sempre assim. Pais preocupados são uma coisa. Pais controladores, pais possessivos, pais desconfiados são outra coisa. Nesse tipo de abuso narcisista pelos pais, uma coisa que pode acontecer bastante também é aquela história do filho dourado versus o filho bode expiatório, né? O filho dourado, ele é sempre, né, cheio de amor e de atenção e de presentes, enquanto o bode expiatório, ele é deixado pra trás, ele é sempre o que recebe as críticas, sempre que recebe a comparação. Se você fosse como seu irmão, né, as coisas não seriam assim, e pode trazer consequências devastadoras para ambas as crianças, né? A criança dourada pode se sentir culpada pelo que o irmão sofre, né? Pela punição que o irmão sofre. Pode se sentir extremamente pressionada ao longo da vida com relação a realizações. Pode ter muito essa necessidade de aprovação. E até mesmo a própria criança dourada, ela pode entrar num ciclo de idealização e desvalorização. Ora eu te amo, ora eu te odeio. O amor é condicional. Quando você faz o que eu quero, isso é incrível. Quando você não faz, eu te coloco pra baixo. E o foco fica mais nessa criança dourada. A criança bode expiatório também pode passar por isso, mas num valor diferente. Eu sou muito, muito criticado, mas de vez em quando eu não sou. Então, tem alguma coisa que tá diferente. Talvez se eu fizer mais assim, talvez se eu fizer... Isso é muito confuso pra criação de duas crianças, porque vão ficar, né, disputando o amor de um pai e de uma mãe sem saber exatamente por quê, achando que isso é normal e trazendo isso pra vida adulta na hora das suas relações interpessoais, né? A criança dourada, ela é condicionada a seguir um roteirinho de superioridade, de sucesso, né, das coisas que ela tem que alcançar, de quem ela tem que ser. Ela foi o tempo inteiro sendo levada a acreditar que ela é a criança perfeita, né? Como os pais elogiam para os outros, os pais falam que esperam dessa criança, a criança se sente cobrada. Provavelmente, se você foi a criança dourada nessa relação, os teus pais não toleravam falhas, né? Eles seriam críticos com você, iam apontar isso. E assim, todo mundo erra, né? E uma criança dourada, quando erra, geralmente era punida, seja por agressividade verbal, física, emocional, enfim, né? E no fim, tu pode se sentir constantemente... tu pode crescer com uma sensação de vazio ou um medo horroroso, intolerável de falhar, de fracassar, ou uma sensação de que você não sabe quem você é porque você passou a vida inteira tentando alcançar, sem perceber, porque isso foi um condicionamento de meses e anos, né? Você passou a vida inteira em função de agradar pessoas que você queria muito que gostassem de você, porque afinal são os seus cuidadores primários, né? E ambas as partes podem crescer, ter uma vida adulta confusa e vazia e com dificuldade de saber o que gostam, o que querem, o que esperam da própria vida, porque não aprenderam, né? Você acaba vivendo apenas para o sucesso e a imagem que seus pais querem. Uma outra coisa também que pode acontecer, né? O controle através da culpa. Geralmente acontecem com os narcisistas vulneráveis, né? Os narcisistas vulneráveis, eles são extremamente inseguros e emocionalmente muito instáveis. E essa forma de pais narcisistas é bastante difícil de reconhecer, porque geralmente o abusador, ele parece fraco, ele parece inseguro, e ele expressa o que incomoda ele de um jeito passivo-agressivo, de um jeito meio invisível, assim, sabe? Jogar um prato na pia meio irritado, bater na porta, fazer uma cara, e daí tu perguntar e dizer, não, tudo bem. Se você não sabe, não sou eu que vou te falar. De alguma forma, sempre convidando a uma culpa que você tem que adivinhar o que você fez errado, né? Geralmente o foco é o dano psicológico, é o te fazer se sentir mal, enquanto esses pais muitas vezes evitam confronto e conflito, então você não tem nem a oportunidade de tentar resolver isso, né? Esses pais, geralmente, eles têm pouca autoconfiança e têm uma vida muito vazia, então eles acabam compensando os sentimentos de inferioridade e até desse vazio, exercendo controle sobre você. E também
tentando alimentar uma dependência de você, né? Mesmo quando criança, talvez você já foi forçado a pegar um papel mais maduro, né? De cuidar daquela pessoa, de dar conselho, né? O pai e a mãe vêm reclamar um do outro, te colocam no meio da mediação do casal, e meio que vai se construindo a ideia de que você é responsável pelo bem-estar emocional dos seus pais, pela harmonia do casamento deles, e aí você vai sumindo para poder manter, sustentar esse lugar de que você tem que cuidar deles, né? Muitos pais podem, dentro do casamento infeliz, usar o filho como quase que um substituto, né? Do parceiro, do cônjuge, quase um incesto emocional, né? E muitas vezes o pai narcisista pode nem saber que ele tá fazendo isso, mas ele tá. E o dano que causa pra pessoa, pra criança, ele é enorme, porque acaba que interfere no crescimento, na maturidade, no desenvolvimento da maturidade emocional no tempo certo. A criança é forçada a desenvolver uma maturidade que ela não tem, o que acaba refletindo depois nas relações interpessoais dela, que ora ela parece muito madura e ora ela pode parecer muito infantil. Se você tem um pai vulnerável, você deve perceber o quanto eles anseiam por validação e atenção de você, né? Eles são narcisistas, de modo geral, são inseguros. Então, eles precisam de outros para ter o suprimento, para alimentar a autoestima deles, né? Eles podem, com muita frequência, transformar os filhos em terapeutas e estão sempre buscando esses filhos para suporte emocional. Mas, claro, né? Daquele jeito. Se você não fala o que eles querem, eles não gostam. É toda uma coisa meio torta. E, claro, é muito pesado para um filho, porque filho nenhum tem que fazer esse papel. Quando você tenta se separar desse pai, tentando se mudar ou encontrando um namorado, uma namorada, esse pai pode ficar muito deprimido, pode até parar de cuidar de si mesmo e sempre dizer que tá tudo muito difícil, que depois que você foi embora, que ele foi abandonado, que ele tá tentando lidar, pode realmente estar numa depressão e até às vezes ameaçar se machucar, se matar, como uma forma de manter o controle sobre você e manter o sentimento de culpa e te manter perto, né? Para pais que são mais ansiosos e mais inseguros, eles tendem a forçar, se meter na tua vida de uma maneira de te manter dependente deles, como se você não fosse capaz de tomar as próprias decisões. Você não é forte o bastante para definir como a sua vida vai ser. Você não vai dar conta de fazer isso sozinho, né? Se você tem um pai passivo, mais controlador, pode ser um pouco difícil traçar limites saudáveis, né? Mesmo quando você cresceu, você tem a dificuldade de se impor. Parece que na frente deles você regride e volta a ser um adolescente. Fala com eles até como quando você fosse adolescente. Você pode ter um medo excessivo de conflito, você se sente culpado com frequência, você tá se desculpando, se justificando com frequência, tem dificuldade de até ser assertivo fora daquele âmbito com seus pais, né? Na tua carreira, com outras pessoas, nos relacionamentos, porque foi isso que você aprendeu, né? Que a tua saúde e a tua felicidade não vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é satisfazer esses pais. E por último, competição e sabotagem. Tem muitos pais que ficam felizes em ver os seus filhos crescer, serem adultos, seguir o seu caminho. Mas alguns pais narcisistas não conseguem lidar com a ideia de um filho mais bem-sucedido, um filho mais aclamado, um filho tendo mais atenção do que eles tiveram. Esses pais sentem que eles precisam de alguma forma sempre estar no centro das atenções. Então, se você vai bem em alguma coisa, se você ganhou alguma coisa, parece que de alguma forma eles se sentem mal, humilhados, pra baixo, e você não fez nada errado. Eles podem sentir ciúme da atenção que você recebe, ou da sua aparência, da sua juventude, das coisas que você fez. Parece que de alguma forma aquilo atinge o ego dele. Talvez você possa me dizer: nossa, Carol, mas o meu pai e minha mãe sentirem isso? Sim, pode ser. Pode ser que eles tenham ainda emoções não trabalhadas, imaturas, que os impeçam de conseguir ficar feliz por vocês e pelos filhos, e entender que os filhos têm um caminho, né? Você começa inclusive, a parar de contar coisas boas pro seu pai, pra sua mãe, parar de incluí-los na sua vida, porque começa a ficar muito pesado você sentir culpa pelos seus sucessos. Para você seguir adiante dentro de uma situação dessa, é importante você se conhecer, dar tempo para entender que você tinha direito de ter tido aquela atenção, de ter tido aquele espaço. Você não merecia passar por várias coisas que você passou. Você não merecia ter sido tolhido da sua infância, das suas descobertas e de aprender a independência, a autonomia. Você não é responsável emocionalmente
pela felicidade de ninguém, pelas necessidades de ninguém, a não ser das suas. Então a terapia pode te ajudar muito nisso, a você se conhecer, se descobrir, retomar o controle da sua vida, fazer o luto dessa infância, dessa adolescência que você meio que perdeu, porque quando você começa a entender isso pode ser muito pesado. Não quer dizer que você vai esquecer o que passou, mas talvez que você vai poder levar uma vida mais leve daqui pra frente e devagarinho aprendendo a se colocar em primeiro lugar, e que você merece cuidar de você, que você não é cuidador dos seus pais, né? Emocionalmente você não precisa carregar os seus pais. É importante você se dar uma chance de sentir o que você precisa sentir, ao invés de suprimir emoções negativas como raiva, culpa, vergonha, até felicidade, lazer, espontaneidade que não foi permitido que você sentisse ao longo da vida. Altamente sugiro que você procure terapia, debata sobre isso. As coisas não vão ficar perfeitas, mas elas vão ficar mais harmoniosas dentro da sua vida. Eu acho que isso pode te ajudar. Você não pode controlar os seus pais, a gente não pode mudar quem não quer mudar. Talvez para eles o jeito que eles funcionem sejam bons. E ótimo, bom para eles. No entanto, enquanto você não se priorizar, ninguém vai fazer isso por você. Se você gostou, assina aqui, me segue no Instagram, me segue no TikTok, deixa comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.